Boa noite, meus queridos. É muito bom estarmos juntos novamente para mais uma noite em que aprenderemos todos juntos. E vamos iniciar então nossa conversa, elevando o nosso pensamento e abrindo a janela do nosso coração. E assim enxergamos os benfeitores queridos, presentes aqui conosco, cada um em sua casa, a espiritualidade maior que nos apoia nesta tarefa que ora desempenhamos. E assim elevamos o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre querido, que está conosco e nos apoia nesta nossa luta de aprendizado, de melhoria interior. E assim agradecemos, dizendo-se conosco, Jesus, irmão querido, mestre querido, que nos apoia e nos ilumina. Sê conosco nas dificuldades, sê conosco no nosso aprendizado. Graças a Deus. Nosso bate-papo hoje vai versar a respeito do Fonte Viva, capítulo 162, Dentro da Luta. Emmanuel começa esse texto com uma frase, um versículo do Evangelho de João, capítulo 17, versículo 15. Não peço para que os tireis do mundo, mas para que os livres do mal. João, neste texto, descreve um momento em que Jesus já havia se despedido dos apóstolos, sabia que a missão terrena dele estava por terminar. E ele orava sozinho e referia-se aos apóstolos desta forma: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livreis do mal. E Emmanuel nos fala de luta. Como assim luta? Jesus nos fala de livrar do mal, e Emmanuel nos fala de luta. Que tipo de luta é essa? E nos diz Emmanuel que não peçamos o afastamento da dor, do sofrimento, dos adversários, das dificuldades. E para explicar melhor o que ele quer dizer, Emmanuel usa o exemplo da árvore que foi uma semente que foi colocada na terra, e esta semente começou a ter todas as dificuldades para criar raízes, para buscar a água, ainda tendo como resistência a terra endurecida, para crescer e ir buscar a luz. Dessa forma também, Emmanuel nos diz dos animais que surgem na terra pequenos, sujeitos a todo tipo de problemas, e que para se desenvolverem, eles precisam da força para lutar contra a fome, contra a falta de nutrição, a má nutrição, as doenças, os predadores. E para isso depende-se de quê? Tanto a semente como os animais, de força. Para quê? Para que se resista. E será que é dessa luta que Emmanuel nos fala? Será que quando Jesus nos diz para afastar o mal, será que Jesus está dizendo para que se afaste o mal, as vicissitudes da vida, as dificuldades? Não. Jesus ali se refere ao mal que reside no coração de cada um, ao mal entendido como ausência do bem, que ainda mora nos nossos corações e que nos afasta do Pai maior. Quanto menos desses resíduos tivermos em nossos corações, mais perto estaremos da promessa do reino dos céus. Todos nós somos herdeiros desse reino dos céus que está onde? Aqui dentro dos nossos corações. E Deus, nosso Pai, deixou aqui dentro
todas as armas para que possamos travar esta luta, este combate, para que possamos nos aproximar dele. Quando, na oração dominical ensinada por Jesus, ele nos diz: mas livrai-nos do mal, é desse mal que nós temos que pedir para nos livrar. Do mal dentro dos nossos corações, do mal que ainda persiste aqui dentro. E dessa forma, nós precisamos, como a semente que luta para ver o sol e o ar livre, precisamos não que nos livremos da dificuldade, não que nos livremos da terra que nós temos que transpor, não que nos livremos dos predadores supostos que os animaizinhos precisam se livrar, mas que nos fortaleçamos para enfrentar qualquer uma dessas situações. Por quê? Porque precisamos ainda desses obstáculos para o nosso crescimento. Emmanuel nos diz que o sofrimento ainda é importante para nós, assim como é importante para a terra-tempestade, que revolve a terra e a torna mais fértil, para que novas coisas possam vir. Assim é conosco. A tempestade também nos é útil, para que nos fortaleça, para que revolva a nossa terra interior, para que sejamos mais férteis, para que nos livremos do mal. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, Lacordaire, em 1863, esse benfeitor nos diz: alegrai-vos quando Deus vos envia para a luta. E ele compara um militar que quer ir realmente para a guerra, e muitas vezes enfrentamos guerras interiores grandes, para que possamos estar, e esse militar se alegra, para que ele possa estar ativo e para que possamos estar ativos na nossa luta para o bem, na nossa luta para que possamos, como a sementinha, ver o sol. E para isso existem algumas ferramentas fundamentais, e uma delas, extremamente importante, é o autoconhecimento. E quando falamos de momento de reflexão, de reforma íntima, estamos usando o que? O conceito do autoconhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, questão 919, Kardec pergunta à equipe Verdade: qual o meio prático e eficaz que tem o homem para resistir à atração do mal? E aí a equipe Verdade responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E aí Kardec insiste ainda, porque ele quer uma fórmula mais acabada para isso, e ele pergunta: nós conhecemos a sabedoria dessa máxima, mas como que nós vamos conseguir isso? E a resposta vem brilhante num texto lindo que vale muito a pena nós todos lermos, de Santo Agostinho, que nos diz assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência. Eu passava em revista tudo que eu havia feito, se eu havia deixado algum dever por fazer, se ninguém tinha motivo para se queixar de mim. E foi assim que eu cheguei a me conhecer e perceber aonde eu precisava de reforma. Então, se ao fim do dia tu te deres ao trabalho de fazer a mesma coisa, a força necessária para isso, Deus vos assistirá. Essa é a luta? Essa é a luta. Mas o Pai Maior, na sua sabedoria imensa, jamais nos desamparou. E todas as ferramentas para atingir esse crescimento interior estão nos nossos corações. Nós vamos descobrir todas de repente?
Não. Mas é importante que as descobramos uma por vez, aos poucos, mas que a descobramos todas para nosso crescimento, gradativamente, porque a natureza não dá saltos. Podemos ser impacientes conosco mesmo quando erramos. Não. Tenhamos paciência conosco, com as nossas falhas, que ainda são muitas, mas que a gente possa dar um passo de cada vez, no sentido da melhora, na luta pela melhora. E estes obstáculos importantes, que saibamos encará-los como oportunidades de crescimento. Como reflexão da semana, eu vou pedir 2 reflexões. A primeira delas, vocês não precisam entregar, é uma coisa de cada um para seu coração, mas gostaria muito e vou pedir que vocês pensem no assunto. O que eu preciso de mais urgente para modificar dentro de mim? Essa é para cada um. A outra, que vocês vão elaborar um texto lá do coração de vocês e vão nos entregar, eu quero que vocês coloquem no papel o seguinte: qual o progresso que eu já fiz na minha vida e que veio a partir de uma luta que eu tive? O que eu aprendi com essa luta? Tá bom, meus queridos? Muita paz. Que tenhamos uma semana abençoada, que Jesus esteja conosco em todos os momentos das nossas vidas e que possamos nos encontrar semanalmente por aqui, até que possamos nos ver pessoalmente, e espero que seja breve. Um grande abraço.